Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou tratar um assunto que é meio polêmico, que são algas nos aquários plantados. Tudo que eu vou falar tem um pouco de embasamento técnico, certo? Comprovado. Mas a maior parte do que eu vou falar é somente experiências próprias que eu fiz aqui, testes que eu fiz nos meus aquários, testes que foram feitos com amigos meus, com colegas, e mais experiências de conhecidos que me procuravam com problemas de aquários, e eu tentava passar as orientações do que eu fazia nos meus. As pessoas replicavam e acabavam tendo um sucesso para resolver o problema com algas. Assim, se alguém tiver aqui nesse vídeo em busca de algo realmente técnico, situações e comprovações científicas, não vai encontrar. O que eu estou falando aqui são apenas experiências, vivências com os meus aquários, certo? Primeiramente, algas filamentosas. Eu acho que é a mais chata, a mais comum, a que mais aparece para todo mundo na maioria dos aquários, principalmente em aquários novos, aquários que estão maturando. Vocês precisam entender, vocês precisam colocar na cabeça de vocês, se você é um novato, se você é um principiante, está começando agora no aquarismo plantado, as algas fazem parte do sistema, certo? Fazem parte do aquário. Elas vão aparecer em algum momento. Tenham isso na cabeça, se preparem para isso, e assim vocês ficam menos frustrados quando elas aparecerem. Elas vão aparecer, não importa o que você faça, não importa a quantidade de CO2, de luz, de fertilizantes que você use, elas vão aparecer em algum momento. Faz parte do processo de maturação do aquário. Se alguém aqui consegue montar um aquário do zero até, sei lá, meses, anos, sem um pingo de algas, rapaz, eu tiro meu chapéu para esse cara, porque é realmente algo muito difícil. Eu estou falando desde pessoas só hobbyistas, que montam um aquário só como hobby, até mesmo a galera que gosta de participar dos concursos, a galera que compete mesmo na Brasil e mundo afora aí. Então as algas estão presentes. Coloquem isso na cabeça de vocês, aceitem que elas vão aparecer nos seus aquários, vai ficar muito mais fácil e gratificante vocês contornarem o problema quando ele aparecer. Aquários novos, vamos por partes, certo? Vou tentar seguir uma cronologia de quando as algas geralmente aparecem nos aquários plantados. Se o aquário é recém-plantado, uma das primeiras algas que aparecem são as algas marrons. É batata. 10 dias, 15 dias de montado, elas geralmente costumam aparecer nos aquários. As algas marrons. O que fazer para acabar com elas? Absolutamente nada. Só espera, senta e deixa o tempo passar. É uma alga que ela vai embora do mesmo jeito como ela aparece. Ela simplesmente some. Num dia você acorda e teu aquário está cheio de algas marrons. No outro dia, simplesmente elas foram embora. Faz parte da maturação, da filtragem do aquário como um todo. Então não tentem brigar muito com elas. A dica que eu dou para tentar amenizar os efeitos visuais que elas causam é só TPA. Quanto mais TPA você fizer no início da sua montagem, mais fácil vai ser você, visualmente falando, tirar o aspecto feio que a alga marrom deixa. Certo? Isso, mais uma vez, nos casos, isso já aconteceu, acontece sempre nos meus aquários, eu sempre faço isso. Elas simplesmente vão embora. Algas filamentosas. As filamentosas geralmente aparecem também em aquários novos, e aquários que não estão sendo fertilizados ou que estão sendo fertilizados, mas estão sendo fertilizados da maneira errada, por assim dizer, ou não tão indicada assim, porque falar errado é até errado mesmo. Vocês deram para entender? Mas é basicamente isso. As algas filamentosas, elas geralmente aparecem quando tem um desequilíbrio de nutrientes dentro do aquário, principalmente quando o nitrato baixa muito. Quando o nitrogênio ou nitrato é a mesma coisa, quando ele baixa muito é quando costuma aparecer as algas filamentosas. E geralmente acontece em aquários novos, porque as plantas ainda estão se adaptando ao novo sistema, ainda estão conseguindo assimilar os nutrientes que têm disponíveis na água, principalmente se a pessoa tiver iniciado uma fertilização, também está se adaptando ali aos níveis que estão sendo inseridos de nitrogênio. Então é geralmente nesse ponto que as filamentosas costumam aparecer, quando há um desequilíbrio de nutrientes na água, principalmente quando o nitrato está muito baixo. Para acabar com elas, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é um apagão de 4 dias. O apagão, para quem não sabe, consiste em você desligar as luzes do aquário 100%,
e cobrir ele com um pano preto, um plástico preto, sei lá, qualquer coisa escura que você tem em casa, mas que de fato o aquário fique o mais escuro possível. Isso não faz mal para os peixes, caso você já tenha pensado em perguntar isso, não faz mal. Os peixes até ficam melhores no escuro, a imunidade deles sobe, eles se sentem bem no escuro. E uma prova disso, se vocês quiserem, se seu aquário estiver com as luzes apagadas, no momento que as luzes acendem, geralmente, na maioria dos casos, os peixes têm um susto. Quando a luz acende, eles ficam doidos rodando dentro do aquário. É normal. Mas o aquário com escuro, o aquário estando escuro, estando sem luzes, deixa os peixes mais tranquilos. Então não se preocupe com isso, certo? Cubra um aquário com plástico preto ou um pano preto, deixando só mais a parte de cima descoberta, não 100% descoberta, mas com alguns pontos de entrada para que haja uma troca gasosa bacana aí no seu aquário, para não ter perigo de faltar oxigênio na água, enfim. Então deixem apenas alguns espaços, até mesmo para facilitar a alimentação dos peixes, caso já tenha peixe nos aquários. Faço um apagão e uso todos os dias esse cara aqui. Não sei nem se vai aparecer o nome dele. Não é propaganda, certo? Eu uso Glutaron ou Glutacin, já falei aqui nos outros vídeos. Eu geralmente compro essa bombona aqui de 5 litros porque é muito mais em conta. Isso aqui está custando no mercado hoje cerca aí de 90 a 100 reais, 5 litros disso. O que é isso aqui? O que é Glutaron ou Glutacin? Isso aqui nada mais é do que carbono líquido, carbono orgânico. Aquele carbono que as marcas de aquário vendem, é isso aqui. A diferença está no preço. Algumas marcas podem tentar concentrar ou adicionar algum outro produto para deixar mais forte, enfim. Mas, no fim das contas, é isso aqui. Então, particularmente, eu prefiro usar isso porque é muito mais barato. Isso aqui, 5 litros por 100 reais. Se vocês forem fazer uma pesquisa rápida aí, vão ver que as marcas de aquário cobram um preço um pouco acima disso aqui. Mas, claro, se você se sente bem usando alguma marca de aquário aí, fica à vontade, meu amigo. O dinheiro é teu, você usa como você quiser. Eu uso isso aqui. Eu uso nos meus aquários, principalmente quando está com algas, uma dosagem que varia na casa dos 4 ml para 10 litros d'água. O que a maioria das pessoas recomenda, as pessoas que usam esse produto aqui, é 1 ml para 10 litros d'água. Eu uso 4, porque eu já usei durante muito tempo apenas 1 ml e nunca vi resultado algum. Eu acho que as minhas algas até engordavam mais quando eu usava só 1 ml. Nunca vi resultado, então passei a usar de 3 a 4 ml. 4 ml mais precisamente quando tinha muitas algas. Então apagão, junto ao uso do carbono líquido de sua preferência, vocês vão ver que vai dar uma enfraquecida boa nas algas, mas boa mesmo. O aquário estiver coberto de algas filamentosas, quando você tirar o pano no quinto dia, vocês vão ver que que pode ter dado uma diminuída bem drástica, bem boa mesmo. Depois disso, eu fico sem fertilizar o aquário por pelo menos aí mais uns 20 dias, para ver se as algas vão voltar ou não, certo? Porque durante esses 4 dias de apagão, algumas plantas podem sentir, podem melar, podem até mesmo morrer, mas a grande maioria se recupera bem. Então eu fico sem fertilizar, para tentar entender mais ou menos o que está acontecendo no meu aquário, e depois de algum tempo é que eu volto a fertilizar com a dosagem bem pequena do fertilizante, da marca que eu estiver utilizando na época, e vou aos poucos aumentando novamente a fertilização, mas mantenho o uso do carbono líquido diariamente. Atualmente, nos meus aquários, eu uso isso aqui diariamente em todos eles, até mesmo na beteira, que só tem 8 litros. Eu uso essa dosagem de 3 a 4 ml todos os dias. E aqui tem camarão, que a galera fala que é mais sensível. Eu não tenho problema. Se você quiser tentar seguir essa dosagem também, pode seguir. Mas tenha cuidado. Se você sentir que os seus animais estão morrendo, que as plantas estão melando, a planta melar é quando começa tipo a derreter a folha. A gente chama de melar. Se você sentir isso, aí você diminua a dosagem para evitar uma perda. E isso funciona nos meus aquários e de outros aquários de outros amigos que já fizeram essa dosagem também. Então, basicamente, eu começo com isso, com apagão, 4 dias, uso constante do carbono líquido,
e depois só o carbono líquido, sem fertilização, não doso nada de fertilizantes, só para depois voltar a fertilizar. Das vezes que eu fiz isso, contra algas filamentosas, nos meus aquários e nos aquários de alguns amigos, deu super certo, certo? Se quiserem seguir, a dica é essa. Para algas petecas são mais chatas, são mais resistentes, mas eu também começo fazendo um apagão de 4 dias, sempre faço um apagão de 4 dias, é sempre a primeira medida que eu tomo contra qualquer tipo de alga. Faço o apagão de 4 dias e na peteca eu pego uma seringa, seja uma dessas aqui de 1 ml, uma seringa grande, não sei, a que você quiser usar. E eu não tenho uma dose específica, eu apenas encho a seringa e aplico diretamente no foco da alga. Digamos que aqui tem a alga, eu encho de carbono líquido, de glutacin ou glutaron ou qualquer outro carbono líquido e aplico diretamente no ponto da alga peteca, no foco. Como é que eu faço isso? Eu desligo o filtro, a filtragem do aquário, certo? Desligo a movimentação da alga e faço as aplicações. Em todos os focos de alga peteca que tiver, eu saio fazendo essa aplicação e não ligo para a quantidade de carbono líquido que eu estou injetando. Quando eu termino de fazer a aplicação, eu aguardo ali uns 10 minutinhos, faço uma TPA de 50% no aquário e volto a ligar a filtragem de novo. Repito isso no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, isso depois do apagão, certo? 4 dias de apagão, vai dar enfraquecido, e nos dias seguintes eu vou fazendo essa aplicação até matar todas elas. Não tem um dia, 3 dias, vai resolver, não sei. Eu sempre faço e vou aplicando até acabar com elas. Eu também já usei, não uso mais, água oxigenada volume 10. Do mesmo esquema, encho a seringa e saio aplicando água oxigenada em cima dos focos das petecas. Rapaz, mata as algas quase que instantaneamente. As bichas ficam logo brancas, é incrível, mata muito rápido. Mesmo esqueminha, desliga o filtro e depois de aplicação aguarda ali uns 10, 15 minutos e fazia uma TPA. O problema de usar a água oxigenada é que você também pode matar com muita facilidade a fauna do teu aquário. Então, se você decidir usar, tenha isso em mente, que você pode acabar matando de forma rápida a fauna do teu aquário. Tem esse perigo. Se teu aquário não tem peixes ainda, não tem animais, então show. Você vai ver que quando você aplica a água oxigenada, a alga morre rapidinho, muito rápido a água já começa a ficar branca e ela morre, porque a água oxigenada oxida toda a estrutura das algas, inclusive das plantas. Se você aplicar água oxigenada diretamente a uma planta, você vai ver que ela também vai morrer naquele canto que você aplicou, porque a ação da água oxigenada justamente oxida a estrutura da planta. Também funciona, mas tem que ser usado com cautela, certo? E continuo fazendo, quando eu usava a água oxigenada, eu continuava usando carbono líquido, mas jogando no aquário de forma normal. Pegava na seringa 3 ml para 10 litros de água e aplicava direto no aquário com o filtro ligado. Também é uma forma que funciona. Outra alga chatinha, alga verde, que é aquela alga que fica nas rochas, nos vidros, deixa aquele aspecto de verde, a água verde também. Aquela alga também ela faz parte da maturação do sistema, ela vai aparecer em algum momento no seu aquário. E ela aparece por excesso de nutrientes na água ou por luz ineficiente. Às vezes você tem um aquário com uma determinada quantidade de plantas e você está dando uma quantidade de luz que é insuficiente para que as plantas consigam absorver aquela luz, assimilar aquela luz e fazer a fotossíntese correta, e com isso acaba sobrando nutriente na água. Algumas pessoas têm medo de botar muita luz no aquário, mas às vezes a solução é justamente essa, mais luz, certo? Mas isso aí é um caso que precisa ser visto ponto a ponto, caso a caso, porque nem todo aquário é igual e o que funciona em um pode não funcionar no outro. Então, se o seu aquário está com a alga verde, eu recomendo, eu faço a aplicação de carbono líquido e vejo como é que está a minha luz de acordo com as plantas que eu tenho. Das vezes aqui nos meus aquários eu precisei aumentar a potência da luz para acabar com elas. Isso, se você tem um aquário que está passando por isso, das duas uma. Ou você pode estar com essa luz ineficiente, seja para mais ou para menos, ou o teu aquário ainda é muito novo e ele vai passar
pelo surto de algas verdes. Em algum momento ele vai passar. Se o teu aquário já faz algum tempo que está montado e está tendo esse problema, aí pode ter a ver com excesso de nutrientes disponíveis na água, e esse excesso de nutrientes disponíveis está ligado diretamente à qualidade da tua luz, certo? Uma luz eficiente, as plantas conseguem fazer a fotossíntese da maneira correta e não deixa sobrar nutrientes na água. Deixa eu ver o que mais. Complementando sobre o carbono líquido, só um adendo, carbono líquido. Mais uma vez, já tem um vídeo aqui no canal falando disso, mas eu vou reforçar nesse aqui. Isso aqui é apenas algicida, certo? Isso aqui não serve como fonte de carbono para as plantas, para elas fazerem fotossíntese. Se alguém te disse isso, ou infelizmente essa pessoa é algum bitolado das marcas de aquário e acredita em tudo que as marcas falam, ou é então apenas alguém sem experiência suficiente e não aprendeu ainda, então aproveita e ensine a ele. Carbono líquido só serve como algicida, seja esse aqui o Glutaron ou Glutacin, seja das marcas de aquário, enfim, só serve como algicida. Se alguém te fala que você consegue manter um aquário plantado apenas usando isso aqui, que isso aqui vai ser fonte de carbono para as plantas, está mentindo. Não acredite nisso, isso não é informação minha, isso não é uma experiência minha, isso é um fato concreto, mundo afora. Já foi mais do que batido essa tecla, isso aqui só serve como algicida. Bom, ponham isso na cabeça de vocês. Falei das algas verdes, acho que ficou esclarecido o meu ponto. Outra alga que costuma aparecer nos aquários é a Green Spot. Green Spot, como o próprio nome já diz, são pontinhos verdes que aparecem coladas no vidro, coladas nas folhas das plantas, nas rochas, e ela é bem ruim de sair. Você raspa o vidro e ela é bem dura de sair, ela é bem resistente. Essa alga geralmente ela aparece quando o seu aquário está com carência de fosfato, quando o fosfato está muito baixo, e também quando o fosfato está baixo e o potássio está alto. Se o fosfato estiver baixo, fosfato baixo, e o potássio estiver muito alto, meu amigo, é um mar para elas. Elas adoram. E crescem, se reproduzem ainda mais. Quando o fosfato está apenas baixo e o potássio está num nível ok, você vai conseguir acabar com elas de forma mais fácil. Mas, basicamente, eu faço a mesma coisa das outras. Apagão de 4 dias, dou uma parada na fertilização para entender o que é que eu estou dosando a mais ou a menos. Carbono líquido, raspo os vidros com um raspador que eu tenho um raspador de lâmina que eu comprei, já tinha um de metal e comprei um com o Dani lá da loja Aquário Projetado, um que ele fez agora um novo, que é de plástico, muito bom também, pequeno, serve muito bem para aquários pequenos e também para aquários grandes, enfim. Quem estiver precisando de um raspador, procura lá na loja do Dani, da Aquário Projetado, que ele tem lá um muito bacana. Então raspo os vidros, as rochas eu escovo, e as plantas que estiverem muito afetadas, que estiverem com as folhas muito afetadas, eu podo. Eu meto a tesoura nas folhas mais afetadas, porque eu prefiro fazer isso do que perder tempo aguardando, estabilizar o nível de fosfato e potássio. Eu prefiro acabar logo com o problema. Acabar não, né? Dar uma resolvida paliativa no problema e depois ir mantendo para tentar contornar para que elas não apareçam mais. Então eu faço isso com Green Spot, apagando 4 dias, raspo, escovo, corto as folhas que estão mais afetadas, dou uma parada na fertilização e depois é que eu volto a fertilizar para ir contornando o problema e enxergando melhor o que está acontecendo a cada dosagem de nutrientes que eu faço. Certo? Outra alga, essa é a mais foda de todas, é a cladófora. Quem não conhece a cladófora, coloque aí no Google bola de musgo, ou em inglês mossball. O meu inglês é péssimo, certo? Mas se você for melhor, bota aí no Google em inglês. E é umas bolinhas de musgo que a galera vende lá fora, que inclusive é até muito bonito, dá um enfeite legal no aquário. Mas aquilo ali é alga, é a cladófora. Se não tiver cuidado, se você for usar aquilo, pode danificar todo o teu aquário. Mas mesmo quem não usa, quando você pega alguma planta que já vem com algum foco dela, algum poro dela, meu amigo, ela cresce no aquário e é horrível de acabar com ela. Apagão não resolve, carbono líquido não resolve. As formas que eu achei de acabar com ela, e aí foi dica do Rodolfo Provenzano. Para quem não conhece o Rodolfo, ele é um aquapaisagista brasileiro, o cara é bem foda, sabe bem do que fala. Tem uma palestra dele aqui no canal, um workshop dele,
falando justamente sobre algas, assunto que eu estou falando mais uma vez, e ele dá uma aula sobre algas, e aí sim ele fala pontos técnicos sobre a coisa, sobre essa questão de níveis de nutrientes. E assistam a palestra dele, que vale muito a pena, ajuda muito a abrir a sua cabeça para fertilização, qualidade da água, tratamento das algas em si, quando aparece, quando deixa de aparecer. Ele dá realmente uma aula muito boa, assistam. E ele deu a dica para acabar com as cladóforas, que ele também teve muito problema com isso, usando um medicamento chamado fluconazol. É um fungicida, e nos testes que ele fez, ele descobriu que com ele consegue acabar com as cladóforas. Tem uma receitazinha de como usar, de quando usar, mas que tem dado certo com algumas pessoas, não com todas, que tentaram fazer uso desse medicamento. Outra coisa que acaba com as cladóforas, e aí não é um teste meu, foram testes de amigos, é esse produto aqui não é a embalagem original, mas é o Green Easy. Green Easy, a embalagem dele é um pote branco-verde. Ele é um algicida poderosíssimo, tem que ser usado com muita cautela no aquário. Inclusive quem tem camarões, caracóis, não, como é o nome? Caracol. Os caracóis nos aquários, esqueci o nome dos outros agora. Quem tem, ele pode matar os camarões e os caracóis, então tem que ser usado com muita cautela. É um algicida realmente muito poderoso, muito forte. Tanto é que se você não seguir a dosagem recomendada do fabricante, pode dar algum BO grave no teu aquário de matar todas as plantas. É um bicho bem forte. Algumas pessoas fizeram o tratamento da cladófora com o Green Easy e tiveram bons resultados. Ele conseguiu matar ela de forma eficaz, sem danificar o sistema. Mas se vocês estiverem com cladófora e resolverem usar o Green Easy, tentem seguir bem a recomendação do fabricante, porque é um produto realmente que pode matar todo o teu sistema. Eu nunca fiz, eu uso ele, já usei ele para outras finalidades, tá? Aqui esse potinho que eu tenho há bastante tempo até, que eu nunca mais usei, mas eu usei ele quando eu tive um surto grande de peteca. O surto de peteca que eu tive, de alga peteca no aquário, eu usei ele foi bem eficaz. Eu fazia aplicação com a água oxigenada e fiz a aplicação com Green Easy. É muito forte, é muito bom, mas deve ser usado com cautela. Eu prefiro, é mais seguro usar o carbono líquido. Eu prefiro, certo? Na minha opinião, é mais seguro usar ele. E ele tem bons resultados, tem dado bons resultados para mim. Eu uso ele diariamente como preventivo nos meus aquários. Os aquários estão sem algas, vocês podem ver nos vídeos, nas fotos. Eu, graças a Deus, não tive mais problemas com algas nos meus aquários. Tem sim alguns focos de algas verdes nas rochas, mas como eu falei, é normal, o aquário vai ter alga em algum momento. Mas filamentosas, cladóforas, petecas, essas daí, green spot eu não tive, os níveis estão ok aqui nos meus aquários. Eu prefiro usar ele porque ele é mais seguro para mim, certo? Quem decidir usar o Green Easy pode ter esse problema. Eu acho que é isso. Se tiver ficado com alguma dúvida do que eu falei, se tiver algum questionamento, alguma coisa a acrescentar ou a tirar alguma crítica, fica à vontade, usa aí o campo de comentários aqui embaixo dos vídeos no YouTube. Se tiver gostado do vídeo, ou mesmo que não tenha gostado, deixa o like aí, que isso ajuda bastante a gente, fortalece. O like faz com que o YouTube espalhe o vídeo para mais pessoas, para que ele entregue o vídeo a mais pessoas que estejam pesquisando sobre o assunto, o aquário plantado, o aquarismo de forma geral. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Eu estou tentando deixar o canal com um vídeo novo toda semana, certo? Estou tentando fazer isso. Então se inscreve aí, que isso me ajuda muito. Tem mais gente se inscrevendo, mais gente curtindo os vídeos, isso dá mais gás para a gente fazer mais vídeos. Se você não me segue ainda lá no Instagram, segue lá, @aquananoplantado no Instagram. Todos os dias eu posto vídeos e fotos dos meus aquários. Se inscreve lá, me segue lá no Instagram, curte minhas fotos, deixa um comentário, nem que seja um emojizinho de um coração ou de uma cara de raiva, enfim. Mas comenta alguma coisa nas fotos e curte elas, também ajuda bastante. E eu acho que é isso. Estou com um grupo no WhatsApp, o grupo Aquanano Plantado no WhatsApp, com uma galera bem boa lá, pessoal de sangue bom que gosta de ajudar, gosta de tirar dúvidas. Eu também estou sempre muito ativo, muito presente, ajudando o pessoal.
Se você quiser participar, é só deixar o teu número aqui no comentário. Se não quiser deixar o número aqui no comentário, deixa uma mensagem lá no direct do Instagram que eu te adiciono no meu grupo, certo? Grupo bem bacana, pessoal, gente boa. Tento manter ele o mais organizado possível, mais legal possível, para que seja um grupo bom para todo mundo. Eu acho que é isso. Vou ficando por aqui. Valeu!